Encanto tem uma história simples e uma mensagem que já vimos diversas vezes. Mas o filme é completamente mágico e os personagens ganham a tela e os nossos corações. Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e vamos falar da nova animação da Disney. Encanto chega semana que vem nos cinemas, dia 25 de novembro, e eu já assisti o filme e quero começar o vídeo agradecendo o meu amigo Fabrício do Almanac Disney. Eu fiz uma collab com ele e consegui assistir o filme antes para poder contar aqui para vocês tudo que eu achei de Encanto sem spoilers. E se você quiser, eu também fiz uma crítica em texto lá para o site do Almanac, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não sabe, Encanto conta a história da família Madrigal, uma família mágica em que todo mundo tem dons como super força, super audição, controlar o clima, falar com os animais, menos a nossa protagonista Mirabel. E toda essa magia começa a ser ameaçada e é claro que é a Mirabel que vai ter que resolver tudo. Eu tava muito ansiosa por esse filme. Se você acompanha o canal e viu todos os outros vídeos que eu fiz sobre Encanto, você sabe que eu tava muito no hype, mas mesmo assim eu consegui ser surpreendida positivamente. Encanto tem uma animação impecável, tem músicas contagiantes, personagens cativantes e ele tem muito coração. Eu acho que um dos maiores pontos assim, em Encanto que podem fazer as pessoas amarem ou não gostarem do filme é o fato de que a história é simples. Ela não é uma grande história cheia de reviravolta, plot twist, com um vilãozão, não tem nada disso. É uma coisa bem simples, tem início, meio e fim. Ela é bem fechadinha, o que eu acho bem legal por ser, né, uma história simples. Então você entende tudo o que está acontecendo, é tudo muito bem explicado e você tem realmente esse desenvolvimento aí dos personagens e daqueles temas que eles querem tratar. Mas é aquilo, depende se você tá indo esperando uma coisa grandiosa, revolucionária, ou se você tá indo entendendo que ele é para ser realmente um filme mais simples. Eu particularmente gostei muito porque eu acho que ter essa história mais simples deixou o mais importante brilhar no filme, que são os personagens. Porque ele é um filme sobre uma família, ele é um filme pra família, e ele é para você entender cada um daqueles personagens, se conectar com eles. E todos os temas dele estão ligados à família, porque os grandes temas assim do filme é sobre você aceitar quem você é, com o que você sabe e com o que você não sabe fazer. E principalmente você aceitar os outros também, com tudo que eles têm de bom e eles têm de ruim. É para fazer você entender o que é união de verdade, que não tem nada de errado em pedir ajuda. Ele te ensina que juntos somos mais fortes, mas principalmente quando todo mundo ali está sendo respeitado e amado. E é claro que esses são aí temas e conversas batidos que a gente já viu em diversos outros filmes, em diversas outras mídias, mas eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem aqui em Encanto, por ter essa história simples, por focar nos personagens e principalmente por ser um filme que tem muito coração. Você consegue perceber ali todo o carinho, o amor que foi colocado nesse filme e como essas mensagens estão sendo passadas de uma maneira muito genuína. E o Bruno, ele é, assim, o grande personagem desse filme. Ele acho que o personagem que mais chama atenção, ele é um personagem super engraçado e divertido, mas ele também é um personagem muito frágil. Assim como a Mirabel, ele tem ali muitos problemas e muitos traumas relacionados à família, tanto que, né, ele desapareceu, ele ficou aí 10 anos sem falar com ninguém, sem ninguém saber onde ele estava. Então, quando ele entra no filme, né, quando ele entra na história, você percebe toda essa fragilidade nele e eu achei que, assim, o personagem ficou muito completo, sabe? Dá vontade de você abraçar ele, querer ajudar, e tem algumas falas, algumas coisas que ele diz no filme que, assim, cortam o coração. Mas apesar disso, ele consegue ainda ser muito divertido e muito engraçado, porque ele é meio que esse tio doido, e ele é, como o poder dele é prever o futuro, ele tem muitas superstições, porque as pessoas sempre falavam que as visões dele, né, traziam coisas ruins, então ele é cheio de superstiçãozinha, tipo ficar batendo na madeira, ficar jogando sal por cima do ombro, mais um monte de coisinha, então é muito engraçado ver essas manias dele, ainda mais em contraste com todos esses segredos e essas coisas misteriosas que rondam ele. Eu amei o Bruno e ele foi um dos meus personagens favoritos, e toda essa trama dele, né, toda essa parte emocional dele e das visões
também faz muito sentido ali pra trama e pra narrativa. Assim, todos os personagens da família são incríveis, eles são super cativantes e carismáticos e realmente eles formam ali um grupo em que cada um é diferente um do outro, mas que te dá muita vontade de ficar acompanhando eles. Eu super veria uma série da família Madrigal. E eles são muito engraçados e falando um pouquinho individualmente de cada um, os primos da Mirabel, que são a Dolores, o Camilo e o Antônio, eles são 3 fofos, eu amei os 3 e queria que eles tivessem mais tempo de tela. A Dolores, ela é a que tem a super audição e ela é muito fofoqueira, toda engraçada, eu adorei a personagem. O Camilo é o metamorfo e ele é super brincalhão e não tem papas na língua, ele fala mesmo o que ele tá pensando, ele solta umas piadinhas assim, eu achei ele muito sarcástico, engraçado e queria mais dele no filme. E o Antônio, que é o priminho pequenininho, ele é a coisa mais fofa do mundo. Ele é muito carismático, ele tem uma relação muito bonita com a Mirabel. Um outro personagem que me surpreendeu muito foi o Augustinho, o pai da Mirabel. Os dois agregados aí da família, que são o Augustinho e o Félix, né, que são os que se casaram com a Julieta e com a Peppa, os dois são bem divertidos e super combinam ali com aquela família, mesmo sendo pessoas comuns e não tendo dons, mas o Augustinho em si, ele é muito desengonçado e engraçado, e você percebe como ele é muito carinhoso e ele tem um amor muito grande por essa família e principalmente pelas suas filhas, é super fofo de ver. A Julieta e a Peppa são irmãs, mas elas são bem diferentes uma da outra. A Julieta é muito mais calma e quieta, e ela tem o poder de curar as pessoas com os alimentos que ela faz. E também a gente vê como ela ama muito as filhas e tá sempre pronta para defender elas, principalmente a Mirabel. Já a Peppa é super volátil e melodramática, porque o seu poder é controlar o clima, e ela controla o clima de acordo com as suas emoções, então o humor dela tá sempre mudando, então toda hora tem ali uma nuvenzinha em cima da cabeça dela, seja chovendo, seja fazendo vento, fazendo sol, e ela dá várias respostas meio atravessadas, o que de vez em quando faz ela parecer meio chata, mas ainda assim eu gostei de todos os personagens. As irmãs da Mirabel são as que ganham aí mais destaque dentre esses outros personagens que eu já comentei. A Luísa é a mais velha, é a que tem super força e ela também é super engraçada, e ela foi uma das minhas personagens favoritas no filme. Ela super rouba a cena. E quando chega um momento que todo mundo ali meio que começa a perder os seus poderes, ela é a que tem as melhores reações de longe. A Isabela é pra ser essa menina perfeita e ela faz esse papel muito bem. Tanto que no início ela parece um pouco egoísta e nariz em pé, mas conforme você vai entendendo um pouco mais dela, vai conhecendo um pouco mais da personagem, você vê que não é bem assim. Então eles conseguiram aí construir uma personagem que primeiro você não gosta muito, mas depois você entende e gosta dela. E eu gostei muito das irmãs da Mirabel e como toda a relação delas ali vai mudando ao longo do filme, como elas vão se entendendo e percebendo que mesmo sendo diferentes, elas ainda têm problemas e medos muito parecidos. A Mirabel é a protagonista do filme e uma das melhores personagens. Ela não é princesa oficialmente, mas já entrou no meu ranking de favoritas sem dúvida nenhuma. Ela é carismática, engraçada, divertida, super determinada e os seus medos e traumas são super bem explorados no filme, até porque são eles que meio que fazem a trama andar. Mas assim, desde o início a gente consegue se relacionar muito com ela, porque ela é a mais normal ali da família, então você consegue entender o lado dela, consegue se colocar no lugar dela e ficar torcendo para ela conseguir tudo que ela deseja, e também fica um pouco chateado quando as pessoas tratam ela mal. E uma das pessoas aí que mais trata a Mirabel mal é a avó, é a abuela Alma. Diferente do que a gente está acostumado a ver nas avós fofinhas e doces da Disney, ela aqui é bem mais rígida e severa, e ela tem toda essa visão de que tudo tem que ser perfeito e que todo mundo tem que usar os seus dons para fazer ali a comunidade ser melhor, tem que proteger a magia, e ela acaba levando isso aí a alguns extremos. Principalmente na maneira como ela coloca a culpa de tudo de ruim que está acontecendo em cima da Mirabel. Encanto é um musical, ele tem 8 músicas originais que foram escritas pelo Lin-Manuel Miranda, e ele acertou mais uma vez, com composições vibrantes que brincam com vários ritmos e que não vão sair da sua cabeça tão cedo. Mas apesar de ter gostado bastante das músicas, eu ainda acho que tem algumas, pelo menos,
que funcionam muito melhor no contexto do filme, quando você tá vendo a cena e vendo o personagem interpretando ou os visuais super incríveis que eles fizeram para vários desses números musicais. Como eu comentei, a gente tem 8 músicas originais nesse filme, sendo que uma delas é Colombia Me Encanto, que é uma música toda em espanhol e que não é cantada por nenhum personagem. Ela é para ser meio que uma música de fundo, uma música de festa, uma música de um momento de alegria. Ela é bem divertida e dançante e toca em 2 momentos no filme. Mas a primeira música que realmente abre a história é Family Madrigal, ou Família Madrigal. E pra mim essa foi uma das melhores músicas do filme. Antes do filme estrear, quando tinha sido liberado só uma prévia dessa música, eu tinha achado ela levemente esquisita, porque eu não tinha gostado muito do ritmo. Parecia que a música estava muito acelerada, não combinava com as cenas. Enfim, mas eu acho que no filme ela fez muito sentido e ela sim combina muito com a cena, porque nessa música a gente tem a Mirabel, a nossa protagonista, apresentando toda a sua família e os dons de cada um. É uma música em que ela tá ali passeando pela cidade de Encanto, falando sobre cada membro da sua família, e a música ela vai crescendo e ficando mais rápida conforme a ansiedade da personagem vai aumentando, porque chega um momento que as crianças com quem ela tá falando começam a questionar quais são os poderes dela, e ela não quer falar pra eles que ela não tem um dom. Então eu achei isso muito legal e toda a animação dessa cena é muito incrível. As danças, os movimentos que a Mirabel faz são maravilhosos. A segunda música é o solo da Mirabel, que aqui em português ficou com o nome de Só um Milagre Pode Me Ajudar. E eu achei uma música muito boa. Ela é uma clássica I Want Song de musicais e de filmes da Disney, que é aquela música que geralmente o personagem principal canta e ele conta quais são os seus maiores medos, quais são os seus maiores sonhos, seus maiores desejos. E nessa música ela é muito emocionante porque nela a gente percebe como a Mirabel se sente inferior comparada ao resto da sua família, por ela não ter dons. E eles têm muito essa coisa de como os dons ajudam ali toda a comunidade e ela não consegue se sentir útil. E por mais que ela esteja sempre com um sorriso no rosto e tentando ajudar e conseguir a aprovação da sua avó, ela ainda se sente muito mal e inferior a todo mundo. Então essa música dela é contando sobre isso, é cantando sobre isso. E também toda a cena musical é maravilhosa. É uma música que acontece quando os outros personagens estão meio em câmera lenta, tem muito uso de luz e brilho, é lindo. A gente tem também um solo para Luísa, que é a irmã mais velha da Mirabel, chamada Surface Pressure ou Estou Nervosa, e pra mim essa também é uma das grandes músicas do filme e que me pegou de surpresa, porque ela com certeza é um dos melhores números musicais que a gente tem em Encanto. É uma música super enérgica e animada que super combina com essa personagem, e nela a Luísa tá falando como ela sente toda uma pressão e responsabilidade para ser sempre a mais forte e aguentar tudo. E eles conseguiram casar a música e a letra, que já é super legal, com todo um visual ali e umas cenas muito divertidas e mirabolantes. Eu realmente amei esse número musical. A gente tem também a grande We Don't Talk About Bruno, ou Não Falamos Sobre Bruno, que é a música que todos os membros da família cantam juntos, em que eles não estão falando sobre o tio Bruno, que é esse personagem, esse membro da família que desapareceu tem alguns anos e ele é rodeado aí de mistérios e segredos. Essa é uma música que eu gostei bastante, eu tava esperando muito ela, e ela é uma das que eu acho que fica melhor e combina mais quando você tá vendo o filme, quando você tá vendo a cena. Porque você tem cada personagem cantando um pedacinho da música e cada um canta num ritmo diferente, mas mesmo assim, quando junta tudo, dá super certo. Não sei como o Lin-Manuel Miranda conseguiu fazer isso. Então a música, ela tá sempre crescendo e mudando, e ele conseguiu casar esses ritmos muito bem com as personalidades de cada um dos personagens. Então quando você tá vendo o Camilo cantando ou a Dolores cantando, é bem diferente um do outro. E toda a coreografia que eles fizeram para essa música também é muito boa, então acho que ela é um grande espetáculo, principalmente quando você está assistindo junto de ouvindo. Mas infelizmente, na versão em português, eu achei que no final dela, quando tá todo mundo cantando junto, ficou um pouco confuso e até difícil de entender o que eles estavam falando. Mas eu já vou chegar na parte da dublagem daqui a pouco. A outra irmã da Mirabel, a Isabela, também ganha uma música que ela canta junto com a Mirabel. E essa foi a música que eu menos gostei de todas.
A cena em que ela acontece, todo o contexto dela dentro do filme faz muito sentido, é uma cena divertida, que é quando a Isabela meio que confessa ali também alguns medos e ansiedades que ela tem para a irmã mais nova, porque desde o início a gente vê que a Isabela e a Mirabel não tem lá uma relação muito boa, porque a Mirabel tem esse sentimento de inferioridade e a Isabela ela é vista como a pessoa perfeita, como a menina perfeita. Então as duas estão sempre ali meio que se bicando e não gostam muito uma da outra. Mas nessa música elas se conectam e começam a entender melhor o lado uma da outra. E é uma música que se passa ali um pedaço dentro do quarto da Isabela, que é um quarto super incrível, cheio de flores. Então a cena assim também é bem legal, mas a música em si eu não amei tanto, mas não é ruim, não tem música ruim nesse filme. Chegando mais pro final do filme, a gente tem mais duas músicas que vão pro lado um pouco mais emocional. E uma delas é Dos Oruguitas, que também é uma música toda em espanhol e que não é cantada por nenhum dos personagens. Esse com certeza é o ponto alto, falando assim de emoção do filme. É aquele momento pra te fazer chorar. E a música ela é linda, ela é super delicada, é muito bonita. Eu tô apaixonada nessa música. Mas infelizmente a cena em que ela acontece me decepcionou um pouquinho. Antes mesmo do filme sair, todo o pessoal que trabalhou nele estava falando muito de Dos Oruguitas, falando como a música é incrível, como a cena é incrível e é de fazer chorar. E realmente, a música é incrível e a música te faz chorar porque ela passa muito sentimento, que é uma música que casa muito bem com todos os temas do filme. Mas a cena, o que aconteceu ali, né? Por que ela me decepcionou um pouquinho sem contar spoiler pra ninguém? Bem no final aí, nessa parte mais emocionante, a gente vai ouvir a história dos avós da Mirabel. Mas o filme já começa com a história deles. Então, quando chega nessa parte do Dos Oruguitas, a gente tem basicamente uma repetição do que a gente já viu no início do filme, com algumas cenas novas, com algumas coisas que eles acrescentam e depois um momento ali entre a Mirabel e a avó. Então, pra mim, a cena em si perdeu um pouco do peso por ser algo repetido. Eu acho que se eles não tivessem contado essa história lá no começo, ou aqui tivessem feito de uma maneira diferente, talvez contado com mais detalhes, ou até, sei lá, usado um estilo de animação diferente, acho que teria sido ainda melhor e teria me surpreendido. Mas ainda assim, a música é impecável e com certeza é um momento do filme que pode te fazer chorar. E a última música, que aí é que fecha o filme, é All of You, que é uma música também cantada por todos os membros da família. Não vou falar muito sobre ela porque, né, é cheia de spoiler essa música, mas eu também gostei bastante. Eu gosto como eles conseguiram fazer todos os personagens cantar um pouquinho e ainda assim tudo junto funcionar muito bem. E nessa música a gente tem um rap do Bruno que é incrível. Mas falando um pouquinho agora da versão em português e da dublagem do filme. Eu assisti o filme dublado e as músicas em português eu acho que elas funcionaram sim, mas tem uma ou outra, um pedacinho ali ou outro, que eu acho que perde um pouco em comparação com as originais, em comparação com a em inglês. Principalmente por causa da mixagem de som do filme. Na maioria dessas cenas, parece que o instrumental da música tá muito mais alto do que as vozes dos atores. Então chegam uns momentos que fica realmente difícil de você ouvir o que eles estão falando para conseguir entender ali toda a cena e, né, pegar todo o peso emocional que essas músicas têm. Porque as músicas são muito ligadas à história. E também eu senti que a dublagem pecou um pouco. Eu acho que principalmente no elenco feminino. Eu achei o elenco feminino mais fraco do que o elenco masculino. E o que mais, assim, me pegou é que parece que todas elas têm vozes muito parecidas e falam, assim, também num tom muito parecido. Então, quando você tem mais de uma personagem conversando com a outra, ou quando você tem mais de uma personagem cantando junta, fica até meio difícil de você saber quem é que tá falando, quem é cada uma ali. Mas apesar disso, eu achei que a Dolores e a Luísa foram as melhores no elenco feminino de dublagem, e no masculino e no filme em geral eu achei que o Bruno foi o que teve a melhor voz aqui em português. Eu tô bem curiosa pra assistir o filme em inglês, pra assistir ele no original. Eu espero que ele chegue logo no Disney Plus, porque eu quero muito ver as vozes do original, eu quero muito ver a Stephanie Beatriz como Mirabel. Encanto pode não ser uma coisa grandiosa, mas ele com certeza pode entrar direto no hall de clássicos da Disney. E ele tem coisas muito boas, eu acho, que fazem o filme ser muito incrível, como a animação dele, que tá
impecável, ele é super colorido e vibrante, cheio de detalhes. E como eu comentei, ele deixa os seus personagens serem cativantes e te conquistarem. E ele tem muito coração, que eu acho que é a coisa mais importante. E assim, depois de 60 filmes, a Disney tá aqui provando pra gente que eles ainda sabem fazer magia, eles ainda sabem fazer musicais muito bons, com músicas que vão ali ficar na sua cabeça, personagens que vão conquistar o seu coração e uma história que vai te emocionar e vai te fazer pensar um pouquinho. Me conta aqui embaixo quão animado você tá pra assistir Encanto e depois volta aqui e me diz o que achou do filme, que eu quero saber. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!